Olá, queridos alunos, queridas alunas. Estamos de volta com a nossa disciplina de Gestão da Poluição e Remediação de Solos. Hoje nós falaremos da unidade 8, que é a última unidade do nosso e-book, e ela vai abordar as principais técnicas de biorremediação e fitorremediação. Nós vamos fazer uma breve introdução acerca do assunto que nós vamos abordar hoje. As tecnologias de biorremediação e fitorremediação, elas emergem como estratégias promissoras, sobretudo quando alinhadas ao conceito de solução baseadas na natureza, conhecido SBN, em que os processos biológicos e ecológicos são mobilizados para restaurar a funcionalidade do solo e seus serviços ecológicos. Nessa unidade, nós temos como objetivo oferecer uma revisão de literatura abordando os fundamentos científicos que sustentam a biorremediação, as técnicas aplicadas à remediação de solos contaminados, a fitorremediação, seus mecanismos, espécies indicadas e desafios à articulação com soluções baseadas na natureza e análise de estudos de casos nacionais e internacionais que demonstram práticas efetivas de remediação com destaque para aplicabilidade em ambientes tropicais como a nossa região amazônica. A abordagem considera não apenas os aspectos técnicos e microbiológicos, mas também os condicionantes edafoclimáticos, as exigências de monitoramento, as implicações do custo-benefício e as normas regulatórias pertinentes. Com isso, espera-se que ao final o discente, o estudante, consiga descrever os principais mecanismos de remediação biológica dos solos, diferenciar técnicas de biorremediação e fitorremediação, discutir a incorporação das técnicas em projetos de remediação de solos e analisar criticamente exemplos reais, identificando os fatores chaves para o sucesso às técnicas empregadas no processo de recuperação. Como objetivo da unidade, nós temos que vocês precisam compreender os fundamentos científicos da biorremediação e da fitorremediação, identificando os processos microbiológicos, bioquímicos e fisiológicos que possibilitam a degradação, a transformação ou estabilização de contaminantes no solo. Saber analisar criticamente as principais técnicas de remediação biológica, comparando suas vantagens, limitações, requisitos operacionais e as condições ambientais necessárias para a aplicação eficiente dos diferentes tipos de solos contaminantes. Reconhecer o papel das soluções baseadas na natureza, ASBN, assim como avaliar e interpretar estudos de casos nacionais e internacionais, identificando os fatores determinantes para o sucesso de estratégias de biorremediação e fitorremediação, relacionando as experiências com as realidades ambientais da região amazônica. E, por fim, desenvolver a capacidade de propor alternativas técnicas de remediação, utilizando os conhecimentos adquiridos para elaborar soluções viáveis e sustentáveis no contexto da região amazônica. Como fundamentos científicos da biorremediação, os mecanismos bioquímicos e fatores que influenciam esse processo, nós temos. A biorremediação ela pode ser definida como o uso de organismos vivos, tipicamente os micro-organismos, para degradar, transformar ou imobilizar contaminantes presentes no solo, convertendo esses elementos em compostos menos tóxicos ou removendo da matriz do solo. O sucesso dessa abordagem ela depende de uma série de fatores, como a capacidade metabólica dos micro-organismos para degradar ou transformar os contaminantes, as condições edafoclimáticas, como o pH, temperatura, umidade, textura do solo, concentração de contaminante, a biodisponibilidade dos poluentes, a presença de nutrientes ou co-substratos que estimulem as atividades microbianas. No tópico 8.2.1, nós vamos abordar o metabolismo, microbianos e as rotas de degradação. Os micro-organismos, bactérias e fungos ou leveduras, eles realizam processos como a oxirredução,
a mineralização aeróbia e anaeróbia e o cometabolismo. Por exemplo, sob condições aeróbias, muitos hidrocarbonetos podem ser totalmente mineralizados até CO2 ou água. Já sob condições anaeróbias, pode ocorrer a desalogenação redutiva de solventes clorados em solos contaminados, por exemplo, hidrocarbonetos de petróleos e derivados de petróleos. A biorremediação anaeróbia é frequentemente considerada a rota mais viável. No tópico 8.2.2, por exemplo, nós vamos abordar a disponibilidade de contaminantes e a biodisponibilidade. A biodisponibilidade do contaminante no solo, ela é uma limitação-chave. Muitos compostos orgânicos ficam fortemente dissolvidos ou entrincheirados na fração orgânica ou nos minerais do solo, dificultando o acesso pelos micro-organismos. Uma estratégia de melhorar a biodisponibilidade é a utilização de ciclodextrinas para aumentar a mobilidade de organismos, de organoclorados e outros compostos orgânicos persistentes no solo. No tópico 8.2.3, nós falaremos principalmente de fatores edafoclimáticos. Em solos tropicais, fatores como a alta umidade, a elevada lixiviação, a compartimentação de humus e atividade biológica intensa, ela pode tanto favorecer quanto dificultar processos de remediação. Por exemplo, a textura argilosa ela reduz a difusão de oxigênio e pode limitar a degradação aeróbia, enquanto solos muito arenosos pode permitir que a dispersão do contaminante seja mais facilitada. O pH que é o potencial de oxirredução, ele também modulam a eficácia microbiana. No tópico 8.2.4, nós falaremos da interação do solo, micro-organismos e biofilmes. A formação de biofilmes no solo e a colonização de zonas saturadas ou não saturadas permitem a sobrevivência e atividade prolongada dos micro-organismos. A interface solo-micro-organismos é complexa. Os exudatos microbianos, bem como os exudatos radiculares em sistemas integrados, como a rizosfera das plantas, elas podem estimular a degradação de contaminantes. Essa inter-relação se torna central quando se integra a biorremediação com a estratégia de fitorremediação. No tópico 8.3, nós vamos falar das técnicas principais de biorremediação e aplicação a solos contaminados. As técnicas de biorremediação podem ser categorizadas em in situ ou ex situ, onde a in situ é quando ocorre no local e a ex situ quando ocorre fora do local. Incluem abordagens como a bioestimulação, a bioaumentação, biopilhas, land farm e a remediação anaeróbia. Cada técnica representa vantagens e restrições técnicas, operacionais e ambientais, conforme a descrição que eu vou fazer a seguir para vocês. Por exemplo, a bioestimulação, que está no tópico 8.3.1, ela refere-se à condição de nutrientes como o nitrogênio, o fósforo, o potássio, fonte de carbono ou outras substâncias, como exemplo os biochar, compostos orgânicos. Isso tudo para estimular a atividade microbiana autóctone. Essa técnica presume que a comunidade microbiana capaz de degradar os contaminantes já está presente no solo, apenas carecendo de um estímulo para expressar suas atividades. Estudos indicam que a adição de fontes orgânicas melhora significativamente a biodegradação de hidrocarbonetos em solos. Segundo uma revisão de literatura de Mokrane 2024, ele destaca que o enfoque com tecnologia de campo para a poluição orgânica em solos. E isso pode contribuir para que esse processo ocorra de forma mais eficaz dentro do processo de descontaminação do solo.
Já no tópico 8.3.2, nós vamos abordar a bioaumentação. A bioaumentação ela se refere à inoculação de micro-organismos ou consórcios capazes de degradar contaminantes-alvo. Essa estratégia encontra-se mais comumente em testes piloto ou escalas laboratoriais, devido às dificuldades de adaptação e sobrevivência dos inoculantes. Em solos contaminados, recalcitrantes, em solos com contaminantes recalcitrantes ou ambientes severamente degradados, a bioaumentação pode viabilizar a remediação quando combinada com bioestimulação. Entretanto, para a VEN 2022, ele alerta que para risco de falha por falta de adaptação de inoculantes, o custo fica muito elevado. O tópico 8.3.3 vai falar sobre as biopilhas ou land farming. As biopilhas, elas consistem no empilhamento do solo contaminado em bermas ou montes, com controle de aeração, umidade e temperatura, permitindo o tratamento ex situ, que é fora do local. Em pesquisas com solos contaminados por petróleo, essa técnica mostrou bons resultados. O land farm ele envolve o revolvimento superficial do solo, a adição de nutrientes e o monitoramento prolongado dessa área. É mais adequado para grandes volumes e contaminação de média gravidade, mas exige espaço físico e tempo. O custo-benefício, segundo o Mokrani et al. 2024, é favorável quando comparado às técnicas intensivas. No tópico 8.3.4, nós vamos abordar a remediação anaeróbia, a desalogenação redutiva. Para contaminantes orgânicos halogenados, como os TCE e os PCE, a remediação anaeróbia é frequentemente a rota preferida, com micro-organismos que realizam a desalogenação redutiva. Embora muitos estudos sejam mais voltados à água subterrânea, a tradução para solos saturados ou em regiões de capilaridade exigem avaliação integrada. Em solos tropicais, o controle da atividade elétrica e a oferta de eletrodos aceitador, por exemplo, lactato, emulsões de H2O, é essencial para viabilizar a degradação. No tópico 8.3.5, nós vamos abordar os critérios de seleção técnica. A escolha da técnica adequada, ela deve considerar o volume do solo a ser tratado, o tipo de contaminantes, se ele é orgânico, se é inorgânico, a profundidade do contaminante, o tempo disponível, o custo operacional, impactos ecológicos, a aceitação social. Em ambientes amazônicos, por exemplo, onde o solo possui alta diversidade microbiana e dinâmica acelerada, é necessário adequar as estratégias e técnicas às condições específicas da localidade. Por exemplo, a alta umidade, o ciclo de chuvas, a erosão, o tipo de solo, um solo mais pobre, menos fértil. Isso tudo tem que ser visto antes dessa escolha da técnica. No tópico 8.4, nós vamos falar da fitorremediação, processos fisiológicos, espécies potenciais e aplicação no contexto amazônico. A fitorremediação refere-se ao uso de plantas para remover, degradar, estabilizar ou extrair contaminantes em solos e águas, sendo considerada uma estratégia de baixo impacto econômico e integrada à paisagem. Para darmos continuidade a essa aula, clique no botão que está aparecendo aqui na tela.